esteja tudo bem com você, espero que esteja tudo bem com a sua família. Hoje aqui no Rio de Janeiro, dia 30 de agosto de 2023, 10 horas da manhã em ponto, na verdade 9h59 em ponto. O sol aqui deu uma saída, o frio deu uma amenizada. E aí, como é que tá na sua cidade o clima? O tempo, na verdade, né? Porque o clima nada mais é do que as características do tempo ao longo dos anos, né? Então a gente fala, o clima hoje está ruim. Não, isso não é certo. Certo é falar que o tempo hoje está ruim. O clima, simplificando, é o conjunto de tempos ao longo dos anos. E aí, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora? Escreve aí nos comentários. Deixa o seu bom dia também, né? Que eu te falei bom dia, você não me deu bom dia. Então, cadê a educação? Sua mãe, seu pai, seus avós não te ensinaram? Cadê o pessoal falando bom dia aí no chat? Quero ver quem está aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e muito relevante, que é o ovo, né? E tem muita controvérsia em relação ao ovo. Tem gente que fala que o ovo é bom, tem gente que fala que o ovo é ruim. Ao longo de muitos anos, o ovo foi um vilão do colesterol. Então, muitos médicos, muitos nutricionistas, um tempo atrás, recomendavam contra o consumo de ovos. Mas e aí, será que isso continua assim? Será que a gente pode comer ovo? Será que os idosos devem comer ovos? Quais são os perigos, os riscos e os benefícios do consumo de ovos para idosos? Tudo isso a gente vai descobrir hoje aqui nessa live que eu preparei especialmente para você. Espero que você goste, espero que você curta e espero também que você aprenda. E por que a gente fala aqui para idosos? Porque 90% aqui do canal é do pessoal acima dos 55, 60 anos. Então, o nosso público aqui é um público dessa faixa etária, então a gente produz o conteúdo exclusivamente para essa faixa etária que eu amo tanto. E eu espero que vocês gostem de mim o quanto eu gosto de vocês. Mandando um bom dia aqui para Antônia Sena, para Maria de Lima, para Diomar Ronque, para Gemini, que estava aqui ontem também, para Alzira Borba Ribeiro, para Ana, para o Osni de Blumenau, para o Agnaldo, para Maria Souza e também para a Yolanda Falcon. Muito obrigado aí, pessoal, pelo bom dia. O pessoal tá educado, o pessoal tá simpático. Aqui a Yolanda botou um bom dia enorme, a Maria Souza também botou um bom dia em caixa alta. É assim que eu gosto, de animação para começar o dia. E aí, quais serão as perguntas que nós responderemos hoje? Pergunta número 1, bom dia, Denise. Pergunta número 1, podemos comer ovos todos os dias? Os ovos fazem bem ou fazem mal para a saúde? O ovo aumenta o colesterol? Qual é a melhor forma de preparar o ovo? Quantos ovos podem ser comidos, consumidos por dia? É verdade que é melhor descartar as gemas e consumir apenas as claras? Qual é o melhor tipo de ovo? O branco ou o marrom? Tô com os dois ovos aqui, ó. Vou fazer uma experiência aqui no final da live para a gente ver a diferença do ovo branco pro ovo marrom. E, por último, a última pergunta que nós responderemos é: a cor do ovo importa? A cor da gema do ovo importa? A cor da casca do ovo importa? Isso a gente vai descobrir hoje. Um grande abraço aqui para o Sérgio Ferreira da Cruz também, para a Gemini, que se chama Sônia Queiroz, é que o nick aqui, o nome de usuário, tá como Gemini. Mas vamos lá, pessoal. A gente vai definir aqui o ovo como um superalimento, tá? Então aqui a gente já responde a pergunta: o ovo faz bem ou faz mal para a saúde? O ovo é um superalimento, né? O Dr. Laí Ribeiro adora falar dos ovos. O que ele fala? Ele fala que o ovo é um alimento completo, é um alimento que tem muitos nutrientes, que tem uma quantidade muito interessante dos macronutrientes, principalmente a proteína e principalmente a gordura. E o que ele diz? Que o ovo ele é perfeito, que ele é o suficiente para gerar uma vida. Essa vida é o pintinho que lá habita no ovo que está fecundado.
Grande abraço também para a Josefa Ribeiro e para a Ivone Hartmann. Mas e aí, por que que o ovo ele é um superalimento? Porque ele é uma fonte prática, fácil de preparar e relativamente barata de proteínas, vitaminas e outros nutrientes. E quando eu falo relativamente barata é porque o ovo já foi muito mais acessível. Acredito que hoje, por conta da fama, da boa fama dos ovos, o preço deles acabou subindo um pouco. A demanda cresceu e uma vez a demanda crescendo, o preço também tende a subir. Então eu acredito que esse aumento do preço dos ovos nos últimos tempos tenha sido por conta também do aumento da demanda dos consumidores por esse alimento. Mas ainda assim, é uma fonte de proteína mais acessível do que a carne bovina, provavelmente mais acessível do que o frango, a depender do corte de frango. Da carne suína, eu acho que não, que a carne suína tem um preço muito atrativo. Mas, de qualquer forma, é uma fonte prática, fácil de preparar e saudável de proteínas, vitaminas, gorduras boas e outros nutrientes, tá? Então, dentro do ovo, nós temos os 9 aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não produz sozinho e precisa buscar nos alimentos que nós consumimos. Além disso, os ovos também são ricos em vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina E, vitamina K e também a vitamina D. Sem falar também que é rico em cálcio, zinco, fósforo, selênio e diversas outras substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. E é um alimento que não é tão calórico assim. Então, se a gente pegar um ovo, ele vai ter cerca de 60, de 70 calorias. Obviamente que isso aí vai variar de ovo para ovo. E aí a gente pega o histórico, né, do ovo, porque durante muito tempo os ovos foram vistos como vilões. Por quê? Porque eles são ricos em colesterol. E aí, na década de 70, na década de 80, quando começaram a estudar o colesterol e quando começaram a, de certa forma, associar os níveis altos de colesterol a doenças cardiovasculares, eles pensaram, poxa, os alimentos ricos em colesterol devem elevar os nossos níveis sanguíneos de colesterol, e uma vez esses níveis sanguíneos de colesterol altos, a gente também está sob maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Só que o tempo passou, novos estudos foram feitos, novas pesquisas foram realizadas, e aí, qual é a ideia que nós temos hoje? Qual é a informação que nós trabalhamos hoje? Se é um fato ou se não é, hoje é um fato. Daqui a 10 anos pode ser que chegue uma nova pesquisa e desminta tudo o que a gente está falando aqui agora. Mas o que eu posso dizer hoje é o quê? Que não há uma grande correlação entre o colesterol da dieta e problemas cardíacos, problemas cardiovasculares. A maior parte do colesterol do nosso corpo não é obtida a partir da alimentação. Quer ver um exemplo disso? Vamos lá. Se o colesterol alimentar fosse uma causa muito importante da hipercolesterolemia, né, do aumento dos níveis de colesterol no sangue, pessoas veganas dificilmente teriam colesterol alto. Por quê? Porque dietas veganas não consomem produtos de origem animal e o colesterol só está presente em produtos de origem animal. Então não há colesterol nas frutas, nas verduras, no feijão, no arroz, no trigo. Não tem colesterol em produtos de origem vegetal. Então, se fosse assim, pessoas veganas não teriam colesterol alto. No entanto, o que a gente vê? Que o colesterol alto ele está na pessoa vegana, na pessoa vegetariana, porque a relação não é tão íntima assim com o colesterol da alimentação e sim com a sua alimentação como um todo. Então, se você consome muito açúcar, se você consome muitos carboidratos refinados, como farinha de trigo, o seu colesterol vai aumentar. Então, não é porque você
não está consumindo colesterol, que o seu colesterol não vai aumentar. Então, ele vai aumentar independente de você consumir ou não, se o seu estilo de vida como um todo for um estilo de vida ruim. Então, se você come ovo que tem colesterol, mas faz atividade física, tem uma alimentação balanceada, mantém o seu peso ideal, o seu colesterol dificilmente ficará alto. E se estiver alto, provavelmente é por algum problema genético, alguma hipercolesterolemia familiar, que também acontece bastante, beleza, pessoal? É um problema muito comum em pessoas mais velhas, em pessoas jovens. Eu tenho uma conhecida minha que eu dei algumas dicas para ela, e ela, por exemplo, super atlética, faz atividade física todos os dias, mantém um peso super saudável, ela quase não tem gordura corporal, tem uma alimentação regrada, mas ainda assim, ela é jovem, deve ter 26, 27 anos, ainda assim o colesterol dela é alto, provavelmente por uma causa familiar genética que não está diretamente relacionada à alimentação e nem ao nível de atividade física que ela pratica, ok, pessoal? Então, resumindo aqui, né? Não há grande correlação entre o colesterol da dieta e aí, consequentemente, colesterol dos ovos e problemas cardiovasculares. A maior parte do colesterol não é obtida a partir da alimentação, mas sim por meio de processos que o nosso próprio corpo faz de acordo com o nosso estilo de vida, ok? Vamos falar agora sobre os benefícios dos ovos. Mas antes, mandando aqui Adelson, de 71 anos, de Macapá, falando que tá super quente lá. Realmente, Adelson, Macapá deve estar quente mesmo. Um abraço para Maria de Fátima. Bom dia, doutor João. Deus te abençoe. Valeu, Maria de Fátima. Deus abençoe a senhora também. Falando que adora ovos, que os pais e os avós sempre comeram, tiveram boa saúde longa. Muito bom. Aqui em casa, todos os dias, omelete cozido e frito sem óleo. Excelente. A Maria Souza falando que não gosta de carne, mas ama comer ovo. Um grande abraço para Josefa Ribeiro. Um grande abraço para Marisa Santos Pinto. Deus abençoe o seu dia também. É isso aí, Denise. Não tem para onde fugir. Atividade física é sim essencial. Bom dia, Marlene Quadros. A Sônia falando que o colesterol alto dela é genético, que não consegue baixar de 200, a família toda é assim. Pois é, Sônia, provavelmente o seu caso é esse caso aí de hipercolesterolemia familiar. Bom dia, Francisco Sobrinho. Maravilha, pessoal, vamos lá para falar sobre os benefícios dos ovos, né? Primeiro, os ovos ajudam na saúde dos olhos porque eles são ricos em vitamina A, em luteína e também em zeaxantina, principalmente na gema. Tanto a luteína quanto a zeaxantina são substâncias muito importantes para o tratamento da degeneração macular, que é uma das principais causas de cegueira, principalmente nos pacientes mais idosos. Então, para pacientes mais idosos, é muito importante ter uma dieta rica em luteína e também rica em zeaxantina, ok? Existem alguns suplementos aí no mercado, mas geralmente o pessoal mete a faca mesmo, né? Quando passa na televisão, fala, luteína, zeaxantina, é muito bom para a saúde dos seus olhos, aí bota um pessoal para dar um depoimento. Então, cuidado com esses produtos aí, não estou falando que eles são ruins, mas o pessoal, mete a faca mesmo no preço, então sempre bom fazer aquela pesquisa de mercado para não gastar mais do que o necessário. E o que essas substâncias que eu falei agora, elas fazem? Tanto a vitamina A, quanto a luteína, quanto a zeaxantina. Elas neutralizam processos degenerativos e, como eu falei, ajudam muito contra a degeneração macular, principal causa de cegueira em idosos. Até mesmo mais preponderante, mais predominante do que a própria catarata, ok? Então esse é o primeiro benefício dos ovos. Além disso, eles também são muito bons para o cérebro, por conta dos altos níveis de vitamina B12 e também de colina, que são substâncias fundamentais
para a saúde dos neurônios e do sistema nervoso. Então, para vocês terem uma ideia, uma das causas de demência reversível é a deficiência de vitamina B12. Então, se chega um paciente para a gente com uma suspeita de demência, o que a gente faz? Antes de, não, é Alzheimer, não, é demência frontotemporal, não, é demência dos corpos de Levy, é demência do Parkinson. Antes de qualquer diagnóstico de demência, nós temos que investigar as causas reversíveis de demência. Quais são as 3 principais causas reversíveis de demência? Primeiro, deficiência de vitamina B12, para você ver o quão importante a vitamina B12 é para o cérebro. Então, se a pessoa está mais esquecida, se a pessoa está com um comportamento muito diferente, se ela está trocando os dias, se ela está desorientada no tempo, desorientada no espaço, a gente tem que investigar os níveis de vitamina B12 dessa pessoa. Quais são as outras 2 causas principais de demência reversível? A segunda é o hipotireoidismo, né? É quando a tireoide não está funcionando bem por algum motivo. E a terceira é a depressão. Existem, obviamente, outras causas de demência reversível, mas essas 3 são as principais. Deficiência de vitamina B12, hipotireoidismo e depressão. Então, quando a gente se depara com um paciente com sinais e sintomas sugestivos de demência, a gente obrigatoriamente precisa excluir essas 3 causas reversíveis e as outras causas reversíveis também, ok? Então, primeiro ponto, ajuda na saúde dos olhos. Segundo ponto, ajuda na saúde do cérebro. O terceiro ponto é que os ovos são capazes de melhorar a sua imunidade, principalmente por conta do selênio e também por conta das vitaminas. E o ovo, ele é um dos poucos alimentos que possuem vitamina D. Então a vitamina D, ela não é uma vitamina tão abundante assim nos alimentos que nós consumimos geralmente. E nós também não pegamos tanto sol quanto deveríamos. E é por isso que boa parte da população está com níveis de vitamina D abaixo dos níveis desejados. E aí sai um monte de gente falando, sai revisão falando, não, porque esses dias mesmo eu faço parte de um grupo de médicos do meu ex-colégio, Colégio de São Bento aqui no Rio de Janeiro, e eles soltaram lá uma revisão sistemática, uma meta-análise dizendo que os níveis de vitamina D, eles não querem dizer nada, que a suplementação de vitamina D deve ser contraindicada. Pô, como é que eles me explicam então que nos UTIs, nos hospitais, se a gente pegar os pacientes e dosar a vitamina D, a gente vai ver que entre os pacientes mais graves, a probabilidade deles estarem com níveis baixos de vitamina D é muito grande. Então, assim, pessoal, o que custa a gente manter níveis saudáveis de vitamina D? Eu não estou falando aqui para deixar em 200, em 300, em 500, como o protocolo Coimbra, com bons resultados, pelo que dizem, faz. Mas ali, para a gente deixar em 50, em 60, vale a pena sim tomar conta da alimentação para ingerir alimentos com vitamina D, pegar sol todos os dias para fazer com que o seu corpo produza vitamina D e, se necessário, fazer também a suplementação com vitamina D. Então o terceiro ponto aqui é que por conta do selênio e por conta do alto teor de vitaminas e nutrientes, o ovo é um excelente amigo para a imunidade do idoso principalmente. A gente sabe que o sistema imunológico do idoso, por conta de diversos fatores, por conta de comorbidades, por conta de doenças que aquele idoso já tem, como pressão alta, diabetes, hipotireoidismo, tem uma insuficiência venosa, tem um grau de insuficiência cardíaca, já teve câncer, já teve algum problema, já ficou internado há muito tempo. Então, o sistema imunológico do idoso costuma ser mais frágil do que o sistema imunológico de uma pessoa de 20 anos, de 25 anos, ok? Então, você que já passou dos 60, você que está ali com os seus 65, você que ainda não passou dos 60, mas está chegando, eu que tenho 30, todos nós temos que tomar conta do nosso corpo, do nosso sistema imunológico e também dos nossos níveis de vitamina D, e o ovo é um excelente aliado nessa batalha, ok? Passando aqui para o
chat. Um bom dia para o Francisco Sobrinho, para a Marlene Quadros, para a Sulamita Pimentel e a Antônia, falando que é de Salvador. Tá com o nome de Gabriel Barbosa aqui. Ela fala que ela e o filho dela comem ovos quase todos os dias e o colesterol está ótimo. Pois é, Antônia. Pra gente ver aí que realmente não tem uma relação muito forte, muito próxima entre consumo alimentar de colesterol e o desenvolvimento de hipercolesterolemia, né, de colesterol alto. É óbvio que se você ficar comendo salsicha, linguiça, salame, presunto, um monte de queijo, que são alimentos também ricos em colesterol, o seu colesterol vai aumentar. Mas não necessariamente pela quantidade de colesterol que tem nesses alimentos. Mas sim porque esses alimentos são alimentos pouco saudáveis que vão aumentar o risco de você engordar, de você ter diabetes, de você ter pressão alta e, consequentemente, o seu colesterol ficará alto também, ok? O quarto benefício dos ovos é porque ele ajuda a perder peso, porque são proteínas de qualidade. E a proteína, por mais que ela tenha a mesma quantidade de calorias do que o carboidrato, ela acaba gerando mais saciedade e acelera o metabolismo, tá? Então, refeições ricas em proteínas são mais capazes, têm mais potência, têm maior potencial de gerar saciedade, ao contrário de refeições ricas em carboidratos, principalmente se forem carboidratos simples, como farinha de trigo, como o açúcar. Ok, pessoal? Então, o ovo, aliado à atividade física, aliado a uma alimentação saudável como um todo, ele pode sim ajudar a perder peso, ok? Ó, eu como 2 ovos por dia, no mínimo, né? Meu café da manhã é sempre uma fruta, hoje foi uva, ontem foi banana, pode ser mamão e 2 ovos. Esse é o meu café da manhã todos os dias e sempre, ó, muita água também, que é importante para quem quer perder peso, porque hidrata e porque dá saciedade. Então muitas vezes a gente está com fome, mas na verdade essa fome é sede, ok? Então esse é o quarto ponto, que os ovos ajudam a perder peso. Mais uma vez aqui, um grande abraço para o Balduino Xiren, que estava aqui ontem também, o Robson estava aqui ontem também, de Maceió, tem 74 quilos, anda muito de bike, 64 quilômetros de bike todos os dias, maravilha! E a glicose ainda está alta. Pois é, Robson, talvez seja o caso da gente fazer algum ajuste aí na alimentação, né? Não sei se você está acima do peso. Sabe que seria interessante? Além da bike, fazer uma atividade de musculação. Além do aeróbico, que é a bike, fazer uma atividade física anaeróbica, que é a musculação. Porque a musculação faz com que os seus músculos cresçam. Uma vez os seus músculos maiores, você com mais células musculares, você com uma musculatura mais desenvolvida, o seu metabolismo também acelera, porque o seu corpo precisa de muita energia para manter aqueles músculos. Então, quanto mais musculosa for a pessoa, maior é o gasto calórico, maior é o gasto energético dessa pessoa, porque os músculos exigem muito do nosso metabolismo. Então, além do aeróbico, que também é muito importante, a atividade física anaeróbica, a musculação, o fortalecimento muscular também são fundamentais para a nossa saúde. Beleza? Denise falando que estava com deficiência de B12, suplementou B12, maravilha. Tereza Azevedo, bom dia para o Durval Ribeiro, de Parau, Rio Grande do Norte, que come 3 ovos por dia. A Neuza falando que o médico proibiu de comer ovos. Bom, Neuza, aí tem que ver qual foi o motivo, né? Por que o médico proibiu de comer ovo? Você é alérgica a ovo? Não sei, assim, não, ele queria que eu fizesse dieta. Não tem por que proibir de comer ovo. Não, meu colesterol está muito alto. Não tem por que parar de comer ovo também. Então estou tentando aqui encontrar alguma justificativa para essa recomendação do seu médico, né? O Carlos Alberto falando que o ovo e o leite materno são os melhores alimentos do mundo. Carlos Alberto, o leite materno é uma coisa de louco. É uma coisa sensacional. Né? Tem até um livro aqui, ó. Esse livro daqui, pessoal. Deixa eu ver se ele tá aqui, ó. Esse livro daqui, verdinho. Estão vendo esse livro verdinho aqui?
Esse livro verdinho aqui é como se fosse a Bíblia da pediatria, né? E eu sempre gostei de estudar, eu quase fui pediatra, meu pai é pediatra, e por mais que ele não atendesse, atendesse há quase 30 anos, não tivesse mais consultório, ainda assim eu cogitei fazer pediatria, porque era um tema que eu gostava do ambulatório de pediatria, e sempre chegava primeiro para poder atender os pacientezinhos. Eu então gostava muito da pediatria e eu estudei bastante pediatria ao longo da faculdade. E o que eu aprendi, que eu achei sensacional sobre o leite materno, é que o leite materno, a composição do leite materno, ela vai mudando de acordo com a evolução, com o crescimento da criança. Então a criança, o bebê e a mãe tem trocas ali, né? Trocas de temperatura, trocas de toque, enfim, trocas de sentimentos, né? De emoções que fazem com que a composição do leite vá mudando e vá se ajustando de acordo com as necessidades do bebê. Então, o leite materno, por exemplo, o colostro, que é como se fosse a primeira leva de leite que o bebê toma ali nos primeiros dias de vida, ele não tem a mesma composição do leite materno de quando a criança tem 1 mês, que não tem a mesma composição do leite materno com a criança com 6 meses. Então, a composição mudando de acordo com o crescimento da criança, com a evolução do bebê. E isso para mim é sensacional, né? O leite materno é realmente um dos alimentos, é o alimento mais completo do mundo, consegue viver de leite materno por 6 meses pelo menos, né? E conseguiria viver mais. É que a mamãe tem que viver também, né? Não dá para ficar dando mamar para sempre. Bom, então o ovo, assim como o leite materno, é um alimento muito completo, né? Então o ovo, ele é rico em proteínas, ele é rico em gorduras boas, ele tem os 9 aminoácidos essenciais e também tem diversas outras vitaminas e minerais fundamentais para a nossa saúde. Um bom dia para o Jesus Rodrigues, a Sônia falando que os embutidos nem entram na casa dela. Excelente. Bom dia, Evane Boecker. Bom dia, Luzia. Bom dia, meu doutor predileto. Valeu, Luzia. Muito obrigado. A Denise Campolim perguntando qual é a minha especialidade. Denise, eu sou clínico, ok? Eu trabalho de forma geral. Não é o que a gente chama de generalista. Essa é a minha especialidade, mas eu trabalhei muito com a medicina do estilo de vida. O que é a medicina do estilo de vida? É a prevenção, tratamento e reversão de doenças a partir de hábitos, né? Eu tenho um livro escrito na área que você leu aí, né? Você falou aí que leu. O Código da Longevidade é basicamente a medicina do estilo de vida. E também agora venho trabalhando muito com a cannabis medicinal pela clickcannabis.com, porque eu venho tendo excelentes resultados com os pacientes, com dor crônica, com ansiedade, com insônia, pacientes que faziam uso de benzodiazepínicos há muitos anos, né, de Rivotril, que é o clonazepam, de Frontal, que é o alprazolam. Então, eu me apaixonei pela cannabis medicinal e hoje é a área que eu atuo com mais presença, né? É a minha prioridade no momento, é a cannabis medicinal. No entanto, e eu tô aqui falando para vocês em primeira mão, tá? Eu estou fazendo uma atualização do Código da Longevidade para lançar a versão impressa do livro. Então, assim, em breve teremos novidades. Farei aqui também o lançamento, falarei de vocês, terei aqui o livro para mostrar para vocês. Então, em breve, novidades em relação ao Código da Longevidade. Então, o pessoal que não queria, porque era a versão digital, agora vai ter a versão impressa. Beleza? Um abraço aqui para Toinha Aguiar. Bom dia, Toinha. O Fábio Luiz falando que a mãe dele estava tomando B12 recomendada pela geriatra e ao retornar a geriatra ela olhou os exames e diminuiu a dosagem, mas não suspendeu. Tranquilo, Fábio. A B12 muitas vezes a gente tem que tomar aí realmente ao longo do tempo, tá? Então nos polivitamínicos, nos multivitamínicos que nós encontramos geralmente nas farmácias, eles têm ali a nossa quantidade diária mínima de B12, tá? Então não vejo motivos, a princípio, para suspender a B12, ok? Até porque muitas pessoas são deficientes de B12.
né? Então, a vitamina B12 também é uma vitamina que se encontra principalmente em alimentos de origem animal, então pessoas que tenham dietas vegetarianas ou dietas veganas devem obrigatoriamente fazer a reposição de B12, mas mesmo aquelas que consomem produtos de origem animal normalmente, às vezes podem apresentar deficiência, e é bem comum, tá? Alguns estudos dizem aí que 30, 35% da população tem deficiência de vitamina B12, ok? Nosso próximo benefício dos ovos é a capacidade que ele tem de diminuir os triglicerídeos. Então, por mais que ele seja rico em gordura, por mais que ele tenha colesterol, ele ainda assim pode ter efeitos benéficos na redução dos triglicerídeos. Além disso, ele também pode reduzir o risco de derrame. Pois é, alguns estudos mostraram que consumir um ovo por dia acaba diminuindo em 30% a chance de você morrer de um AVC hemorrágico. É um estudo observacional, porém é uma informação, é um dado que estou trazendo para vocês, ok? Um estudo observacional é um estudo que não gera, que não promove uma relação de causa e efeito. Por exemplo, vou pensar aqui um exemplo de estudo observacional. Eles viram, esse exemplo aqui do ovo, que a pessoa que come o ovo tem menor chance de ter o AVC hemorrágico. Mas eles observaram isso. Isso não significa que é o ovo que está gerando esse efeito. Pode ser porque essa pessoa teve uma alimentação melhor, pode ser porque essa pessoa mantinha um peso saudável, fazia atividade física, podem ser por outros fatores. Mas é algo que foi observado, ok? Mensagem aqui da Wanda Agostinha, falando que ela come ovos todos os dias, ovos quentes de manhã, salpicado com açafrão, omelete com bertalha ou espinafre. Não gosto de carne vermelha, eu tenho 65 anos e ando bastante a pé. Wanda, muito bom. Excelente, esse ovo quente, salpicado com açafrão, acredito que seja o açafrão da terra, né, a cúrcuma, o omelete com bertalha ou espinafre, vegetais verdes escuros, anda bastante a pé, evita o consumo de carne vermelha, você está de parabéns pelo que falou aqui. Você não, né? A senhora, 65 anos, me perdoe, me perdoe. Sétimo benefício do ovo é que ele é capaz de melhorar a saúde óssea, porque ele tem uma substância chamada prolina, que é uma substância precursora do colágeno. O colágeno é muito importante para a saúde dos nossos ossos, porque ajuda o metabolismo ósseo. Além disso, também é rico em vitamina D, que é fundamental para a saúde óssea. E o oitavo benefício é que ele aumenta o colesterol bom, que é o colesterol HDL. Então, alguns estudos mostraram que 2 ovos por dia, embora possa aumentar o HDL, pode diminuir o LDL, ok? Aliás, ele pode aumentar o HDL e pode também aumentar o LDL. No entanto, ele substitui o LDL, um tipo de LDL que é pequeno e denso, por um LDL maior, que é menos maléfico. E como eu falei aqui, um grande estudo que foi feito não mostrou relação entre o consumo de ovos e doenças cardíacas. Beleza, pessoal? São esses os benefícios dos ovos. Recapitulando aqui, ele aumenta o colesterol bom, que é o HDL, ele é bom para a saúde dos ossos, ele reduz o risco de derrame, diminui os triglicerídeos, ajuda a perder peso, melhora a imunidade, ajuda a saúde do cérebro e também a saúde dos olhos. Então esses são os 8 principais benefícios dos ovos. Sem falar também que ele é rico em proteínas. Então o pessoal aí que está querendo ganhar massa muscular, né, o idoso, ele tem um problema sério que é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular ao longo do tempo, e essa sarcopenia piora, aumenta o risco de diversos problemas mais graves, como o risco de quedas, e aí o idoso cai, quebra o fêmur, bate a cabeça, tem uma concussão cerebral, tem que fazer cirurgia para reparar o fêmur. Então, cair em qualquer idade é ruim, mas para o idoso é ainda pior. Por exemplo, minha avó, mãe do meu pai, ela caiu, quebrou o fêmur. Graças a Deus está tudo certo, mas é um transtorno que ninguém quer passar. Então, uma pessoa com músculos saudáveis, uma pessoa não sarcopênica, é uma pessoa que cai menos, que fica menos doente,
que tem uma imunidade melhor. Então, para a pessoa não ficar sarcopênica, para o idoso não ficar sarcopênico, ele precisa consumir uma quantidade adequada de proteínas, associada também à atividade física de musculação, ok? Fortalecimento muscular. Beleza, pessoal? Passando aqui no chat, a Toinha falando que tem 61 anos, tem diabetes, hipotireoidismo, fibromialgia e pressão alta. Sou intolerante à lactose, enjoei de carnes. O que faço para substituir a proteína da carne? Toinha, vários alimentos de origem vegetal são ricos em proteína. Vamos lá, soja, grão de bico, feijão, lentilha, ervilha, ora pronobis. Então assim, não quero comer mais de origem animal. Essas são as opções de origem vegetal. Não quer comer carne? Tem frango, tem ovo, tem peixe, tem porco, tem cordeiro. Então o que não falta, codorna, camarão, polvo, lula, o que não falta é a opção de proteína, beleza? Mas e aí? Chegou a parte aqui que gera muita curiosidade, que é em relação à cor do ovo, pessoal. Será que a cor da casca do ovo importa? A questão é, o que vocês acham? Vocês acham que a cor da casca importa? Ou vocês acham que a cor da gema importa? Escreve aí nos comentários, quero ver o que vocês vão dizer. Enquanto isso, vou dando aqui o chat, a Denise falando, posso tomar chá de gengibre à noite? Não tem problema de pressão. Denise, não vejo problema, tá? Se o gengibre não é algo que te deixa mais ligadona, que tira o seu sono, não vejo problema em tomar o gengibre não, ok? O gengibre não me deixa ligadão, me deixa tranquilo. Mas tem gente, cada pessoa reage de uma forma. Valeu, Yolanda, muito obrigado. A Sulamita falando que a cor da gema importa. Vamos descobrir isso. Peguei aqui, tô com os ovos e eu vou quebrar os ovos aqui na frente de vocês. Obviamente que os ovos não serão jogados fora, né? Eles serão logo após o término da nossa live consumidos, devidamente consumidos, tanto por mim quanto pela Clarinha, minha cachorra, né? Aqui a gente compra esse daqui para a Clarinha e esse daqui para nós humanos comermos. Vocês vão ver por quê. Pelo menos eu espero que o que eu estou pensando que vai acontecer aqui aconteça, né? Vamos ver se vai acontecer mesmo. Geralmente acontece. A Denise falando que a gema tem que ser laranja, os ovos da galinha feliz a marca. Vamos ver. Pessoal, a questão é, a cor da gema, a cor da casca não importa, tanto faz. Mas a cor da gema, ela importa sim. Quanto mais perto do laranja, mais nutritiva a gema é. E isso tem relação direta com a criação que a galinha teve, com a alimentação dela, se ela foi criada solta ou se ela foi criada trancafiada, né, enclausurada numa granja com milhares de outras galinhas, se ela toma antibióticos com frequência. Então tudo isso contribui, influencia nas características da gema. E quanto mais perto do laranja, mais nutritiva é a gema, ok, pessoal? Então aquela gema, aquele amarelo pálido, é uma gema que não é tão nutritiva quanto a gema laranja. Vou quebrar aqui os ovos, hein? Vou quebrar primeiro o ovo marrom, da casca marrom. Vamos lá, vamos quebrar aqui. Torçam para eu não fazer uma sujeirada, hein? Batendo o ovinho. Ó, quebrei o ovo. Vamos ver se vocês conseguem ver a cor da gema. Opa, ih, fiz besteira aqui, hein, pessoal. Caiu aqui, hein, ó. Calma aí. Caiu aqui no meu computador. Ó, olha a cor da gema aqui, estão vendo? Agora eu vou quebrar o outro ovo. Vou quebrar o ovo branco. Vamos ver se vai ter muita diferença na cor. Ó, olha a diferença da cor da gema, pessoal. Olha aqui. É absurda a diferença. Deixa eu pegar aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha a diferença da cor da gema. Só um instantinho. Ó. Olha isso.
essa aqui é a gema do ovo branco. Essa aqui é a gema do ovo marrom. Olha a diferença do amarelo da gema. É gritante. Essa daqui é muito mais próxima do laranja, enquanto essa daqui é um amarelo pálido, né? Então você vê nitidamente que essa aqui é uma gema muito mais saudável, digamos assim. Até a cor dela é uma cor mais viva, é uma cor vibrante, é uma cor que grita saúde, que grita nutrientes. Enquanto essa aqui, pelo contrário, né? Parece até que é de uma galinha anêmica. Então, assim, olha a diferença. Por isso que eu quis trazer para vocês. Foi uma surpresa. Assim, surpresa não, né? Era o resultado que eu estava esperando, mas eu não sabia, obviamente, qual seria a cor da gema desses ovos que estavam fechados, né? Então, agora vocês conseguiram ver a diferença, pessoal. Pois é, para vocês verem aí a diferença gritante da cor das gemas. E a Denise falando aqui que parece até que o sabor é mais gostoso. Realmente, Denise, eu concordo com você. Eu também acho que o sabor do ovo da gema escura é mais agradável do que o da gema clara. Vamos aí. Estou ajeitando aqui a câmera. Pronto. Pronto. Consegui ajeitar a câmera aqui novamente. Bom, pessoal, vocês viram, né? Como é que era, como é que foi a diferença gritante do ovo laranja para o ovo branco, né? O ovo marrom. Mas lembrando que isso não tem relação com a cor da casca, mas sim com a criação da galinha, né? Vocês viram aqui. Eu não vou conseguir botar, eu não quero botar de novo, porque eu já fiz besteira uma vez, e eu não quero fazer besteira de novo. Mas vocês viram muito bem a diferença da cor das gemas dos dois ovos, beleza? Pessoal, faz pergunta aí, hein? Faz pergunta aí, porque está chegando ao fim da nossa live, né? Vou só dar mais algumas recomendações. A questão é que a forma do preparo, ela importa sim, né? Então, se você for fritar o ovo, que você opte por uma gordura mais nutritiva, né? Pelo azeite de oliva, por exemplo, o óleo de coco, também é uma boa opção. Tem gente que gosta da banha, então é bom evitar o óleo de canola, o óleo de soja, o óleo de milho. Então, opte sempre, se você for fritar, por gorduras que não sejam tão ruins assim, ok? Então, pessoal, teve alguma pessoa aqui, não lembro quem foi, que diz que frita o ovo sem gordura. Perfeito, maravilha, tá? E é importante que você não coma o ovo cru, né? Igual aquele filme do Dois Filhos de Francisco, do Zezé de Camargo e Luciano. Não coma o ovo cru por conta do risco de salmonelose, tá? Geralmente a salmonela está na casca do ovo, mas ainda assim vamos evitar consumi-lo cru, ok? E cozinhar o ovo acaba também facilitando a absorção dos nutrientes pelo nosso corpo. Só que esse cozimento do ovo, ele não deve ser feito em temperaturas muito altas, porque as temperaturas muito altas podem ocasionar a perda de nutrientes. Quais são as perguntas do pessoal? O Felipe falando que chegou agora porque estava ocupado com a pintura da janela. Muito bom, Felipe. Isso aí. Maria Antônia falando que o ovo caipira é muito gostoso e saudável. Realmente, Maria Antônia,